Queria chamar aqui o seminarista Iverson Lobato. Salvo engano, o Iverson mesmo foi embaixador. Olha só, olha aqui, olha o produto aí da embaixada. Olha aí, um homem que está dedicando a sua vida para o Senhor Jesus. Ah, mas pastor Raik, eu conheço fulano, cicrano e beltrano que era embaixador, hoje está no mundo, mas está aqui um que não está. Aleluia, está aqui um que não está. Então minha irmã, mãe, pai, não desista, traga o seu filho, faça o esforço para criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Deixa eu orar por ti. Pai querido, tem misericórdia do Iverson agora, fala pelos lábios do teu filho, toca nos nossos corações através da palavra que tu colocaste no coração dele, e que as palavras dos lábios do teu filho e a meditação do coração do teu servo sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Toda a igreja apoiando diz, fica à vontade, querido. Boa noite, irmãos. Graça e a paz nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, é uma alegria, e um dos desafios hoje aqui vai ser não chorar, mas eu não vou roubar essa função do João Pedro, que já é dele há muitos anos, então deixa com ele. Meus irmãos, um dos lemas da Organização Embaixadores do Rei é construindo meninos para não remendar homens. Por gerações esse lema tem sido conduzido e direcionado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e várias gerações, e a nossa embaixada Gilton Moraes é o exemplo disso, de homens santos, homens que se prostram diante do Senhor e entregam a sua vida para servi-lo, fazendo aquilo que Ele nos ordenou, que é proclamar o Evangelho. E hoje a mensagem não vai ser, desculpe, embaixadores, não vai ser para vocês, mas vai ser para os pais deles. E coincidentemente o pastor fez um resumo de tudo que eu já ia falar aqui. E glória a Deus por isso, porque o Senhor está conduzindo esse momento aqui. Então, como a gente já está avançado, convido os irmãos a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai ler os versos de 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Vamos escutar com fé e com atenção o que o texto santo tem a dizer. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse ministério que nasceu no teu coração, e o Senhor tem levantado homens para seguir te servindo nele. Direciona nesse momento, que da minha boca não saia nada que não seja ministrado pelo Espírito Santo, e para edificar a tua igreja. Em nome santo de Jesus, amém. Um breve contexto histórico de Deuteronômio. Ele está estagnado num período temporal em Números 36:13. Se a gente voltar um pouquinho, lá no último capítulo de Números 36, verso 13, vai dizer assim o versículo: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão,
na altura de Jericó. Então, o povo de Israel estava ali nas planícies de Moabe, depois de 40 anos vagando no deserto, em um trajeto que deveria levar apenas 11 dias, e pela desobediência e pela idolatria e todos os pecados que o povo de Israel cometeu no deserto, o Senhor fez eles vagarem para aquela geração que saiu do Egito, morresse para não entrar na terra prometida. Os hebreus estavam prestes a atravessar o rio Jordão em direção à conquista da terra tão prometida, a Canaã. E por conta dessa transição de gerações, foi necessário que a lei fosse ratificada, ou seja, a lei precisava ser reafirmada, relida, reensinada, aquilo que já tinha sido dito àquela geração anterior que morreu, e aquela nova geração que nasceu no deserto e que não presenciou os atos salvíficos de Deus durante o Êxodo, em que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, eles precisavam ser orientados em relação à aliança de Deus com o seu povo. E por isso Moisés faz um grande discurso ali nas margens do rio Jordão, nas planícies, nas campinas de Moabe, e ele faz uma grande pregação ali. E como um bom batista, Moisés faz essa pregação em 3 pontos. E a gente pode separar assim: recorda, que é uma revisão da história das peregrinações do povo de Israel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, 43. O segundo ponto é obedece, que é a exposição da lei, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, 32. E cuidado, que são as profecias sobre o futuro de Israel, que vai do 27 a 34. Esses discursos fazem um levantamento dos atos salvíficos de Deus durante a geração anterior e resumem as leis da aliança, a fim de preparar a nova geração de israelitas para o futuro. Então, o povo de Israel iria tomar posse da terra prometida, e para isso eles deveriam guerrear e expulsar os povos que ali habitavam naquela região de Canaã, e deveriam permanecer fiéis ao Senhor, leais ao Senhor, para não se contaminarem com a cultura, para não se contaminarem com a religião pagã daqueles povos que ali habitavam, e deveriam permanecer leais à aliança de Deus, a sua aliança. Então, Moisés começa o seu discurso apresentando uma teologia da história. O que ele faz? Ele recapitula o passado recente. Moisés buscava preparar a nação, aquela nova geração que estava ali, prestes a entrar na terra prometida, para obedecer a Deus no futuro, lá naquela terra. E depois disso, Moisés recapitula as estipulações da aliança, as leis, em Levítico e Números, e estabelece como norma para um modo de vida para os israelitas depois de entrarem na terra prometida. Então, esses decretos e leis da aliança agora seriam aplicados à sua futura vida em Canaã, como diz a gente vê no capítulo 5, verso 1 e 3. Porém, antes da gente tratar desse texto em si, Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu gostaria de fazer uma observação a respeito dessa passagem maior, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, e a gente está considerando apenas do 4 ao 9. E essa observação está lá no versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Capítulo 6, 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que o cumprires na terra e que passar a possuir. Agora o 2. Essa é a observação que eu quero fazer. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora, tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, pense nisso. Existe algo aqui, algo mais em jogo do que apenas a criação de filhos. A gente vai falar um pouco sobre como Deuteronômio 6, 4 a 9 nos ensinam e nos exortam, a partir do princípio bíblico, sobre a educação dos filhos. E na verdade, essa passagem nos dá uma visão a longo prazo
a longo prazo. Porque a nossa tendência é focar nas necessidades eventuais de cada dia, no hoje, e tentar sobreviver ao dia tentando cumprir todas as atividades e todas as responsabilidades que a gente tem, como se fosse uma lista, e a gente vai ticando e partindo para a próxima. E nós acabamos esquecendo que a visão a longo prazo, da visão a longo prazo que nós devemos ter das nossas famílias. Então, pai e mãe, a sua preocupação deve ser maior do que fazer seus filhos atingirem os seus desejos e objetivos, como o pastor já explanou aqui. O propósito dos pais deve ser o de colocar nos seus filhos o desejo de amor a Deus. Você deve desejar que seu filho tenha um deleite, um encantamento, uma avidez de um mundo que ele ainda não viu e que você está experimentando através da leitura das Escrituras, através da oração e da relação íntima com Deus que isso nos traz. Então, você deve desejar e se esforçar e persuadir o seu filho de que existem coisas transcendentes pelas quais vale a pena viver. Então, na medida que você trabalha com seus filhos, você não pode estar no modo de piloto automático. A gente sabe que o nosso dia a dia, a nossa rotina, nos faz nos tornarmos mecânicos. Faz a gente fazer as coisas de forma muito mecânica e às vezes no piloto automático. Mas a criação de filhos nada mais é que pensar no reino de Deus. É construir então com eles uma visão de um mundo que é íntegra, e isso não vai abençoar apenas os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos. Então, a preocupação dos pais não deve ser apenas por um determinado momento, enquanto você está acompanhando na educação do seu filho ele crescer. À medida que você educa seu filho, dia a dia, a sua preocupação deve ser: onde vai estar o coração do meu neto daqui a 50 anos? À medida que se educam os filhos, deve-se ter esse foco. Em outras palavras, estou trabalhando no ensino do meu filho para o bem dos meus netos. Essa é a visão a longo prazo que o texto nos observa. Porque a gente deve desejar ver uma geração após outra seguindo os caminhos do Senhor. A gente deve construir em nossas famílias, uma geração de pessoas que amam a Deus, uma geração após outra. Então, essa passagem nos dá uma visão além de sobreviver dia a dia. Ela nos dá uma visão entre gerações, de maneira que uma geração após outra segue e serve a Jesus. Segue e serve a Deus. E o texto de Deuteronômio não fala apenas sobre o mundo, não fica apenas sobre no mundo das ideias, de que a gente deve educar os nossos filhos pensando nos nossos netos. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente nós não somos como um âncora, um jornalista de telejornal que fala só aquilo que aparece naquele teleprompter, só o texto ali que está redigido e ele passa adiante. As coisas e os caminhos de Deus devem ser ensinados por aqueles que abraçam aquilo que Deus ensina através das Escrituras. Tem que existir vida no pai e na mãe, a fim de que eles possam transmitir essas palavras de vida. E é isso que diz o versículo 4 e 5, que o pai e a mãe só poderá transmitir a verdade de Deus se ela abraçar, se encantar, se ela tiver temor a essa palavra, se ela desejar cada dia se aprofundar nela e seguir os caminhos do Senhor. E é isso que a gente vai ver nos versículos 4 e 5. Aqui nos versículos 4 e 5 a gente pode ver o grande mandamento. Versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo aqui é conhecido como o Shema para o judeu, que é a primeira palavra em hebraico dessa frase, ouve. Até hoje os judeus mais observantes da lei, eles recitam a Shema durante 2 vezes no dia, junto com os textos de Deuteronômio 4 e 9,
capítulo 11, do 13 ao 21, e Números 15, do 37 ao 41. Só que o que a gente deve se atentar para cá é a forma singular que Moisés declara essa grande verdade. É mais que uma simples expressão filosófica de Moisés. É mais que uma simples ideia. É mostrar que Javé é o único Deus existente. Moisés quer ratificar para aquela geração que vai entrar em uma terra onde o povo é pagão e idólatra, que Javé é o único Deus verdadeiro, e que todos aqueles outros deuses adorados naquela região são ídolos, são deuses falsos. E o fato de Moisés falar que nosso Deus é o único Senhor, para o judeu mina a doutrina da Trindade, porque para o judeu Deus é só um, e ele entra em conflito e se escandaliza, e a gente vê isso nos evangelhos, quando Jesus se compara igualmente, falando que ele e o Pai são um. Isso era um escândalo para o judeu. Mas só que esse texto, diferentemente como os judeus pensam, não mina a doutrina da Trindade, mas ratifica que Deus é o único Deus verdadeiro. Pois a mesma palavra no hebraico usada aqui para único, aparece lá em Gênesis 2:24, descrevendo o relacionamento de uma só carne entre Adão e Eva. Então, uma só carne, a palavra uma é a mesma palavra no hebraico para o único Deus. E esse conceito de um Deus único era um tanto novo no antigo Oriente Próximo, naquela região onde o povo de Israel estava habitando. Lá havia uma cultura politeísta na região, e haviam várias cosmogonias, que eram histórias da criação, como, por exemplo, Enuma Elish e o Atrahasis, babilônicos e persas. Mas o que Moisés quer ensinar aqui ao povo é que Yahvé é sempre o mesmo. Ele nunca muda ou deixa dúvidas sobre a sua natureza. A declaração monoteísta de Moisés não responde só à pergunta: quantos deuses há? Ele responde à questão: que tipo de Deus é o nosso Deus? Ele afirma que ele é constante quanto a si mesmo e quanto ao seu relacionamento com a humanidade. Ele não muda. Ele é o mesmo para essa nova geração nas planícies de Moabe, como foi para a geração ancestral deles lá no Sinai, e como ele é para qualquer geração de crentes hoje. Então, por causa disso, a declaração que Moisés faz sobre a unicidade de Deus flui para a síntese da lei de Deus, que a gente vê no verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A gente vai encontrar o próprio Jesus citando esse texto quando perguntado qual é o maior dos mandamentos. Vamos lá em Mateus 22, Mateus capítulo 22. Vamos ler a partir do 36. Vamos do 34, pegar tudo. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus resume toda a lei e os profetas, que se compara ao Antigo Testamento, o Pentateuco, o livro dos profetas e os livros históricos, em que o maior mandamento é amar a Deus impreterivelmente acima de todas as coisas, e semelhante a esse é amar o seu próximo como a si mesmo. Deus pode e deve ser amado de todo o seu coração por causa do seu caráter. Então, os fundamentos da verdade de Deus não são apenas
conceitos jogados no vento, mas são coisas vivenciáveis, praticáveis. O seu amor a Deus deve ser um dos mandamentos, desses fundamentos. O amor a Deus deve ser um dos fundamentos para os pais criarem os seus filhos. E é dessa forma que o texto caminha para o versículo 6, quando ele fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras, alguns rabinos judeus atribuem ao verso 4 e o 5, mas provavelmente refere-se ao decálogo, à exposição dos 10 mandamentos que foi feita no capítulo anterior, desde o 4 até o 5. Então, sintetizada nesse verso 5, todo o decálogo é sintetizado no verso 5, no amar Deus sobre todas as coisas. Então, para que você, pai, eu que um dia, pela graça de Deus, serei pai, para nós inculcarmos, como fala o verso 7, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, para a gente imprimir a palavra de Deus, para a gente ensinar a palavra de Deus, nós primeiros devemos amar a palavra de Deus. A gente não pode impressionar os filhos com a glória de Deus, a não ser que nós mesmos tenhamos nos impressionado com elas. As verdades do poder soberano de Deus devem derreter o nosso coração. A verdade do seu tremendo amor, da sua misericórdia, tem que ser preciosa a nós mesmos. Porque se não for preciosa para nós, então não vai ser preciosa para os nossos filhos. E se você não tiver um profundo amor a Deus, você não conseguirá imprimir isso nos seus filhos. Tem que começar com cada um de nós, tem que começar com os pais, a avidez pela palavra, sendo impressionado e cativo por ela, para poder inculcar ela nos seus filhos, para assim poder fazer o que o versículo 7 exorta: inculcar, imprimir. E a palavra inculcar aqui, no hebraico, shanã, quer dizer afiar um metal. Imaginem uma espada sendo construída a partir de um ferro bruto, sem forma, e ela é marretada numa bigorna até ela tomar forma. Ela é colocada em uma temperatura altíssima para poder ficar mole e suscetível às marteladas a darem forma. Para que aquela espada possa ser afiada e dura o suficiente para cortar e para ser efetiva numa batalha, o processo é grande e demanda esforço daquele que está fazendo essa espada. E isso os pais devem fazer, e se esforçar para inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. As coisas que nós naturalmente mais valorizamos são as coisas que estarão sempre no nosso coração, serão os tesouros do nosso coração. As coisas que nós falamos são as coisas que nós amamos. Você só fala sobre aquilo que considera importante. Então, se você não fala, não ensina, não exorta o seu filho através da palavra, é porque você não ama a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós entendemos que vale a pena viver é aquilo que enche o nosso pensamento. E é por isso que Moisés fala que a palavra deve estar no nosso coração para poder inculcar nos filhos. Então, o senso que você tem de estar satisfeito com Deus e com a sua graça, a sua experiência de ter alegria em Deus mesmo em meio às provações, o seu amor a Deus, a sua gratidão, a sua esperança do poder de Deus trabalhar dentro de você e de trabalhar nos seus próprios filhos, tudo isso vai ser essencial para que você passe o amor e os caminhos de Deus. Então, aqui nessa passagem, está mais do que conceitos e ideias. Tem que ser aquilo que dirige o seu coração. Os caminhos de Deus devem residir, devem morar
devem habitar dentro de nós, profundamente, ao ponto de que esses caminhos dirijam a nossa vida, a tal ponto que nós não consigamos parar de falar sobre esses caminhos, porque naturalmente a gente fala daquilo que a gente ama. As ricas verdades de Deus devem primeiramente impressionar você, pai, para que assim possa imprimi-las nos seus filhos. Para que seus filhos se deleitem em Deus, você deve evidenciar na sua casa o deleite, o seu deleite em Deus. Moisés, mais à frente deste capítulo, no verso 20, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como ter feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Moisés está falando assim: quando teus filhos chegarem até você e perguntarem por que a gente segue essas leis, por que a gente tem que seguir as ordens desse Deus, a resposta dos pais será: nós éramos escravos no Egito e Deus nos libertou com poderosa mão. Deus nos fez atravessar o Mar Vermelho. Deus nos guiou no deserto com uma coluna de fogo e uma coluna. Deus nos fez atravessar o Jordão e dominar a terra de Canaã. Os povos que ali habitavam foram derrubados por Deus diante de nós. É isso que nós devemos falar para os nossos filhos quando eles perguntarem: por que nós seguimos a Bíblia? Porque ela é o nosso manual de fé e prática. E a resposta vai ser: porque nós éramos escravos dos nossos pecados. Nós estávamos mortos. Nós caminhávamos para o inferno. Mas Deus, o seu grande amor, enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Para na cruz a vergonha dele se transformasse em vitória. E lá os poderes das trevas fossem destituídos e envergonhados. Aquilo que parecia derrota foi vitória, porque nos tirou, nos transportou das trevas para a luz. E é por isso que agora nós seguimos como norma de gratidão a Deus pelo bem tão precioso que Ele nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Deuteronômio 6 é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento que trata sobre família. Porém, a ordem que Deus dá àquela geração, de que quando entrarem naquela terra, a terra prometida, Canaã, eles amassem a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, diante de tudo o que Deus tinha feito, sendo leal à sua aliança e conduzindo e cuidando do seu povo todo aquele tempo. E a partir disso, passar para as próximas gerações esse amor e a história do povo de Deus. O próprio povo de Deus não cumpriu a exortação de Deus através de Moisés. Josué 24, bem depois do povo já entrar na terra de Canaã, já conquistar várias cidades, já teve a derrubada da muralha de Jericó. E essa passagem de Josué 24, se você puder abrir já em Josué 24, essa é uma passagem muito conhecida, muito famosa, onde Josué está se despedindo do povo.
É a passagem na qual ele lembra o povo de Deus da fidelidade do Senhor à sua aliança. Ele fala do chamado de Deus a Abraão e como Deus havia dado a terra de Canaã a Abraão. Fala do exílio do Egito e da libertação do jugo de Faraó, que era a escravidão. E os lembra da conquista da terra prometida, de como Deus havia provido a eles de uma maneira extraordinária. E então ele os lembra como Deus os deu a terra sobre a qual eles habitavam e não haviam trabalhado nada para plantar e colher o que eles tinham, porque ela manava leite e mel. E como Deus tirou as nações que habitavam ali da frente do seu povo. E é no fim desta exposição de Josué que aparece a famosa passagem no verso 15. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquelas frases de Josué tocaram profundamente o povo, que levou a eles dizerem: nós também serviremos ao Senhor. Isso a gente vê dos versos 16 ao 18. Porém, Josué deu uma resposta. A resposta de Josué foi assim: calma lá. Lembrem quem é o nosso Deus. Ele é um Deus santo. Ele não admite desobediência e rebelião. E se você diz que vai servi-lo e falha em servi-lo, ele vai trazer todo tipo de tribulação sobre vocês. Josué 24, 19 e 20 vai falar isso. Mas o povo, então, ouvindo aquilo, toma a séria decisão de servir ao Senhor. Os versos 21 a 25. E a pergunta que fica é: o que aconteceu depois disso? Vocês lembram o que aconteceu depois disso? Depois de Josué, vem o livro de Juízes. E logo em Juízes 2, o Shema é rasgado. O Shema é triturado e jogado no lixo. O texto nos conta o que aconteceu depois da história de Israel. E nesse texto de Juízes 2, nós temos uma das passagens mais tristes que se pode ler na Bíblia. Vamos ler Juízes 2, dos 6 ao 10. Havendo Josué se despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu José, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Moisés faz o discurso nas planícies de Moabe às vésperas da travessia do Jordão, para que o povo amasse a Deus e passasse isso para as próximas gerações, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele outorga a responsabilidade de liderar o povo de Israel a Josué, direcionado por Deus. Porém, Josué não deixa um sucessor, um próximo líder. E o que a gente aprende aqui nessa passagem é que sucesso sem sucessor é fracasso. E o povo de Deus, o povo de Israel, fracassou em passar os caminhos do Senhor para as próximas gerações. Pense sobre o que esse texto está nos dizendo. A primeira geração que nasceu na Terra Prometida já abandonou os caminhos do Senhor. E isso é chocante para nós, porque como eles não poderiam conhecer o Senhor?
Como eles não poderiam saber sobre o maná, as codornizes do deserto, da água que jorrou da terra, o mar vermelho se abrindo, as muralhas de Jericó caindo. Como eles não poderiam conhecer a aliança de Deus com Israel e as bênçãos e maldições dessa aliança. O que aconteceu? Quem falhou? Será que foram os profetas, os levitas, os sacerdotes? E eu quero dizer aqui que quem falhou, a falha foi nos lares. A falha dos pais e das mães em não mostrar aos seus filhos os caminhos do Senhor. De fato, foi a falha do povo de Deus em cumprir aquilo que o Senhor os havia ordenado antes de cruzarem o Jordão. Porque Deuteronômio 6 foi antes da conquista da terra prometida. Mas quando eles entraram na terra, eles não fizeram o que foram exortados a fazer em Deuteronômio 6. Então, meus irmãos, vejam que o lugar primário e fundamental para que os seus filhos aprendam uma visão de mundo cristão, bíblico, não é fundamentalmente a igreja. O lugar fundamental para que os seus filhos aprendam a arraigar a sua vida nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia, é a sua própria casa. É a educação que você dá a eles. São os momentos de culto doméstico, são os momentos de devocionais, são os momentos informais onde você está evidenciando e testemunhando a graça e misericórdia de Deus na sua vida. A igreja está aqui apenas para equipá-los. Os embaixadores do rei não seriam nada se somente os conselheiros se esforçassem em ensinar esses garotos. O grande sucesso das gerações seguintes seguirem no caminho do Senhor é a educação dentro de casa. É os pais amando a Deus com toda a sua força e passando esse amor, a fé que eles têm para os seus filhos. Então, não há maior necessidade de inculcar as Escrituras nos filhos, proporcionando a eles, apresentando a eles e ensinando a eles uma cosmovisão bíblica de mundo do que nos dias de hoje. Porque a degradação desse mundo nos tempos de hoje é imensa e cada mais se intensifica. Durante o tempo de pandemia, onde nós estávamos preocupados com a nossa saúde, os movimentos ideológicos avançavam. O movimento LGBT está aí para mostrar tudo isso. Se você for ver em todas as marcas de empresas grandes e famosas, você vai ver um arco-íris lá atrás. Cada vez mais ela é pervasiva e se infiltra sutilmente com ideologias que minam a vida espiritual de seu filho. Seus filhos passam um longo tempo, longos anos na escola, aprendendo sobre uma academia, sobre uma cultura que cada dia mais se afasta de Deus. E o que é que você está fazendo para combater isso? Eles têm sido a ensinar a amar esse mundo, a amar o entretenimento desse mundo. Uma coisa que eu fico, sei lá, sem nem expressar como eu fico quando eu olho no Instagram, vários vídeos de pessoas dançando, uma dança besta, e isso vai viralizando. E o mais triste ainda é quando crentes fazem isso, essa forma de entretenimento banal e secular. Talvez não haja outro tempo em que nós devamos ser tão diligentes quanto hoje para fazer aquilo que Deuteronômio 6 nos ensina. A falha de Israel em Juízes 2 foi a falha de não terem feito aquilo que foram chamados a fazer. E se nós não formos diligentes em passar a verdade de Deus a seus filhos, na sua casa, então a próxima geração não conhecerá o Senhor e o que Ele fez pelo seu povo. Isso é um chamado incrível, importante, uma responsabilidade enorme que Deus nos deu. Porque a história nos mostra o que acontece quando o homem se afasta de Deus. O livro de Juízes mostra o que acontece quando o homem se afasta do Senhor.
E a Bíblia não omite a miséria da humanidade sem Deus. Se a gente espremer juízes, sai sangue. Então, meus irmãos, o princípio bíblico, para terminar, vai de encontro ao princípio pedagógico. Biblicamente, o professor não é educador. Biblicamente, o educador são os pais. Você deve educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Você não deve outorgar essa responsabilidade à igreja, ao pastor, ao líder de jovens, aos conselheiros e embaixadores do rei. Essa responsabilidade são dos pais, de passarem aquilo que o nosso Deus nos ensina e nos exorta a fazer. Amar Ele acima de todas as coisas e inculcar isso na cabeça dos nossos filhos, para que os seus filhos, os netos, seja uma geração que siga o Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia de celebração, por esse dia onde a organização Embaixadores do Rei completa mais um ano de atividade. Nós reconhecemos e temos a convicção de que as nossas forças, nossos esforços, a nossa capacidade intelectual não foi o que fez essa organização perdurar por gerações e gerações, mas foi o Senhor operando em nós através do Teu Espírito Santo. Senhor, rogo a Ti que o Senhor nos exorte, nos confronte a cada dia, para que para que a gente possa amar mais o Senhor, para que a gente possa abraçar as verdades da Tua lei com avidez, com encanto, com espanto e temor, para que assim a gente possa passar a Tua lei, os Teus estatutos, a Tua maravilhosa graça, as histórias do Teu cuidado com o Teu povo, aos nossos filhos. Nos capacita para isso, Senhor. No santo nome de Jesus, nós oramos. Amém.